o símbolo maior do mal em One Piece. Uma contradição que ri do mundo sem nunca mostrar seu sorriso. Aquele que se senta no trono vazio, aquele que controla sozinho o mundo sem que ninguém sequer saiba que está sendo controlado. Por trás de todas as farsas transpassadas por burocracia, decisões políticas, alianças e maquinações, Imu-sama é o verdadeiro imperador no mundo de One Piece. Ele molda o que é legal ou não, ele dita o que é a verdade. Ele atira a arma que destrói as chances daqueles corajosos o suficiente para tentar descobrir o que realmente acontece por trás das cortinas do seu próprio mundo. Sempre que falamos de Imu-sama, esses temas se repetem. Poder político, manipulação, controle. Imu é sinônimo de qualidades que o fazem mais lembrar um demônio todo-poderoso do que verdadeiramente um humano. Porém, One Piece não é uma história sobre simplesmente o duelo de um homem contra criaturas de poder ilimitado sem nenhuma complexidade sobre as suas ações. Não importa o vilão que o Luffy eventualmente chute a bunda, o Oda faz questão de expor em cada antagonista os seus motivos, o passado que os levou a tomar tais ações, as falas que não eram sem pensar. Antes de serem vilões, até os maiores monstros são pessoas. O Crocodile queria poder militar absoluto para corrigir seus fracassos como pirata no passado, corrigir sua falta de poder quando foi derrotado pelo Barba Branca. Enel tinha complexo de Deus e queria fazer tudo para cumprir o seu propósito maior, o seu próprio propósito divino. Lute era um psicopata frio que foi criado como uma arma humana para servir uma associação oculta e assassina. Gekko Moria criou um exército de mortos para não sofrer as dores de perder seus companheiros em batalha, logo depois de Kaido ter obliterado cruelmente toda a sua tripulação em combate. Caesar Clown buscava superar seu colega muito mais talentoso, Vegapunk, e através de sua inveja e recalque, ele resolveu fazer tudo para conseguir seu objetivo, inclusive experimentos malignos em crianças indefesas. E Doflamingo criou uma família do submundo, composta por irmãos, avós, sobrinhos, e assim como os de sangue, assim como a sua família original, ele estava disposto a controlar o destino de cada um deles com as suas próprias mãos, tendo suas vidas balançando por um fio. Esses são apenas alguns dos vilões mais icônicos da obra, cada um deles com a sua própria personalidade, ideologia, passado, construção e maneira de agir. Agora, por que Imu seria diferente? Será que o Oda realmente vai tratar um personagem como um vilão, um vilanesco do mal? Simplesmente porque sim? Pra mim é impossível. Entre as maiores emoções humanas, vemos o ápice da bondade e também o ápice da maldade. O amor está muito mais próximo do ódio do que a indiferença. E hoje faremos uma análise que vai ligar Imu-sama ao seu objetivo atual na obra, um objetivo que pode não ter sido notado pela maioria dos leitores, mas que pra mim pode até estar bem óbvio. Imu quer viver, custe o que custar. Fala galera, Chapéu Espelho aqui, eu sou o Derek. Hoje vamos falar sobre Imu-sama, sua relação com Vivi e todas as evidências que apontam para o que ele realmente quer com ela. A teoria original está na descrição, ela passou de 7 mil likes no Twitter, fez realmente bastante sucesso e tem alguns méritos muito interessantes. Então, sem mais delongas, se puder, deixa o like, deixa seu inscrito. Não sei quantos por cento de vocês não são inscritos, mas por favor, se inscreve que ajuda as métricas. E Alanzito, a gente já se humilhou, agora vamos entregar. Chama a vinheta. O primeiro apontamento da teoria é que Imu seria um homem. A prova para isso é que no capítulo 1086, em japonês, se referem ao líder supremo como Imu-sei, o que se equipararia à introdução de San Roosevelt lá em Sabaody, que também carrega o sei masculino, o que assumimos ser diferente da possibilidade feminina que seria Imu-gu, assim como a irmã de San Carlos, Sharia, é chamada. E realmente, da maneira que Imu se comunica, não existe nenhuma identificação específica que apontasse para que fosse do gênero feminino. Pelo histórico do próprio Oda, a maior probabilidade é que realmente seja um homem, encaixando com a evidência apresentada. Então vamos metaforar um pouquinho. Um dos momentos que vemos Imu expressão de emoção é quando ele aparece com as fotos do Luffy e Barba Negra cortadas e enfia a espada na imagem da princesa Shirahoshi. Logo em sequência, quem aparece lá com a foto bonitinha, diretamente do perfil do Insta?
a princesa Nefertari vive. Talvez isso demonstre um certo carinho, um certo cuidado com a imagem da descendente que Mu conheceu pessoalmente e tinha algum tipo de relação, a tataravó de Vivi, Nefertari Lili. Sabemos também que Mu costuma ficar em sua Câmara das Flores, onde podemos ver em especial muitos lírios brancos, flores que em inglês são chamadas de lily, além de serem relacionadas a rituais fúnebres na história do Egito Antigo, tendo uma importância grande para a cultura que claramente tanto inspirou os Nefertari de Alabasta e o nosso querido Oda Sensei. Então talvez essas flores representem alguma memória guardada do fim da vida de Lili na época do Reino Antigo. Porque perante o trono vazio, nós vemos diversas espadas cravadas, simbolizando o juramento de lealdade dos 20 reis que compuseram a aliança para derrotar o Reino Antigo. E também o seu compromisso em sempre governar juntos, sem concentrar poder em um só líder. Então é justamente por isso que o trono é vazio, porque para ninguém estar acima dos outros. Porém, na Câmara das Flores, Imu sempre se encontra com uma espada em específico. Foi essa mesma espada que ele usou para cortar a imagem de Shirahoshi. Essa é mais uma herança do passado de Lili. A espada que os Nefertari deveriam ter cravado perante o trono vazio, porém que não repousou lá, já que depois da traição de Lili, Imu resolveu carregar ela constantemente consigo. Quem sabe até como uma maneira de sentir no controle de alguém que escapou por entre seus dedos. Durante o Reverie, quando Rob Lute chega para sequestrar a princesa Vivi, podemos ver por um único quadro uma borboleta junto da monarca. A gente sabe também que existem borboletas na Câmara das Flores que Mu costuma passar o seu tempo. Talvez o Oda esteja querendo nos dizer que as ordens para o sequestro vieram diretamente de Mu. É o efeito borboleta. No capítulo 1086, quando o líder do governo mundial diz que quer a Vivi, aparentemente não existe nenhum resquício de inimizade ou intenções malignas em sua voz. Essa é também a segunda vez em específico que vemos Imu dizendo que quer a Vivi. Eu acho que já é possível dizer que o Oda estabeleceu que existe um tratamento diferenciado que Imu tem em relação à herdeira dos Nefertari. O que torna mais difícil falar sobre Imu é simplesmente a sua falta de figura. Ele é praticamente uma ideia na obra, por isso ele é completamente misterioso. Sem formato, sem expressões, fica difícil julgar ou até compreender as suas ações. Mas talvez o Oda tenha dado um jeitinho de nos mostrar quem ele verdadeiramente é, sem realmente spoiler a grande surpresa. Você reparou que teve um personagem menor, aparentemente insignificante, que teve um foco fora do comum durante um arco hiper importante como o Reverie? Não é estranho isso? A gente está falando do Stelle, o irmão adotivo do Sabo, que se tornou rei de Goa e frequentou o Reverie como um dos 50 líderes globais convidados. Além disso, desde sua introdução no capítulo 586, ele sempre fez o tipo de personagem asqueroso, preconceituoso, fraco e cruel que o Oda tanto gosta. Spandan e Orochi seriam outros dois exemplos clássicos desse arquétipo de vilão repugnante que tanto aparece em One Piece. Agora, se essa participação especial fosse um foreshadow do Oda sobre Mu, parece loucura? Pode ser, mas olha isso. Existem algumas atitudes muito específicas do Stelle que deixam a gente com a pulga atrás da orelha. Em um capítulo, vemos que ele fica admirado pelo trono vazio, louco para sentar lá e agir como se fosse o dono do mundo. Num próximo capítulo, Imu-sama faz o que Stelle tanto queria e se senta no trono. Depois, quando os agentes da CP0 começam a usar uma foto da Vivi para tentar procurar ela depois do desaparecimento durante o Reverie, a gente consegue ver claramente o Stelle apaixonado pela princesa da beleza. E aí, em outro momento, vemos Imu explicitamente falando que quer a princesa Vivi. Talvez o Oda esteja fazendo um paralelo para mostrar que ambos os monarcas, tanto Stelle quanto Imu, ficaram encantados pela princesa. E eu temo dizer que isso não é completamente solto. Uma das temáticas da Vivi é que, como ela é uma princesa, se espera que ela forje uma aliança política através do casamento, para que Alabasta conquiste um aliado poderoso e possa prosperar no futuro. Ilustrando isso, vale analisar as histórias de capa do mangá onde a monarca apareceu. Lá conseguimos obter alguns importantes significados para sua história, começando pela mais bombástica. Cobra deitado, recebendo sua filha enquanto lê um jornal, e ali na cabeceira, a fatídica flor, o lírio branco. Você lembra por que o Rei Cobra morreu?
ele foi assassinado justamente por recitar em voz alta as palavras de sua ancestral Nefertari Lili. Realmente, o lírio branco representou o seu fim. Em outros contextos, vemos Vivi treinando para o casamento, aprendendo a ser uma dona de casa, o que mostra a visão mais antiquada do papel da princesa perante a sociedade, além de motivar a sua rebeldia perante os pedidos do pai. Na capa, onde ela faz seu aniversário de 18 anos, a gente vê a Karui, um camelo e uma criança carregando cada uma maçã. Maçãs geralmente estão associadas a desejo proibido e fertilidade, então pode ser um indicativo de que alguém no mundo realmente deseja a princesa Vivi em um sentido que vai além da aliança política. E claro, 18 anos representa a maioridade, que pode simbolizar isso também. Também podemos ver em uma outra capa uma enguia gigante tentando cortejar a princesa com uma rosa. Cara, que frase, né? Só em One Piece mesmo. Talvez uma representação de uma proposta de casamento, com a flor mais romântica de todas encabeçando a metáfora. E aí, em mais uma capa, a gente observa a Vivi com um longo vestido branco, olhando uma escultura feita em madeira à sua semelhança. A gente sabe como a madeira em One Piece muitas vezes é conectada a espíritos, crenças religiosas e coisas místicas. Então, talvez isso represente uma situação que sua antepassada também viveu, envolvendo o casamento como centro do conflito. Quem sabe ali não estava a figura da Lili. Mas claro, essas são pequenas dicas. O ponto mais importante relacionado a isso é dito expressamente pelo Rei Cobra, porque a caminho do Reverie, ele começa a perturbar ela falando que ele já separou vários candidatos e que tem foto e tudo, pilhas e pilhas. E claro, a Vivi responde com todo o carisma, com um sorriso engraçado, mas um pouco cabulado, falando: pai, pode jogar tudo fora. E tudo isso envolve o grande conflito entre Cobra e Mu. Sério, vamos pensar juntos. Mesmo sabendo que ele poderia matar o Cobra a qualquer momento, faz sentido que o líder oculto do governo mundial se arriscasse dessa maneira? Pela razão, a resposta é não. Mas pela emoção, o resultado sempre pode ter variáveis. E Mu resolveu conversar com Cobra especificamente sobre Lili, comentando a sua possível traição no passado, mas, em um primeiro momento, não chamando disso, preferindo chamar de um erro. Sabe aquela pessoa que tá só errando, só errou, tá tudo bem, não fui traído. A pessoa errou comigo, faz parte. Ou seja, ele ainda tinha uma esperança de não ter sido traído por Lili no passado. Porém, quando o Rei Cobra confirma que de fato Lili tinha um plano secreto, passando uma carta geração por geração na família Nefertari, Mu teve a sua resposta e, cheio de ódio, imediatamente se moveu para matar o Rei Cobra. Se especula que quando Mu ouviu que seu nome seria Nefertari de Lili, ele reagiu com tristeza. Vamos confirmar isso daqui a pouco quando a cena for adaptada no anime, mas por enquanto a gente fica nesse suspense. E agora vamos analisar o último grande ato de Mu e assim talvez chegar à resposta do que ele realmente gostaria com a Vivi. O uso da Mother Flame em Lulusia. A motivação original seria o golpe de estado e a desafiliação do país ao governo mundial. Mas quando o Gorosei apareceu com esse papo, o Mu nem estava muito ligado nisso. Será que ele tinha outro objetivo em mente? E se ele achasse que o Sabo estava lá? O segundo no comando dos revolucionários escapou de Marijoa se escondendo na carga de um navio que voltava diretamente para Lulusia. A gente não sabe exatamente as extensões dos poderes de Mu, mas existe a possibilidade que ele conseguiu confirmar a localização do Sabo em algum momento, e tentando amarrar a última ponta solta, que poderia repassar a informação que era do Cobra para Vivi, ele ordenou o massacre de toda a ilha. Nesse contexto, o que estaria em jogo seria possivelmente ter o controle sobre a Vivi. Na visão doentia de Mu, talvez ele ainda consiga convencê-la de que o seu lado é o certo da história. Porém, se ela descobrir toda a verdade, essa possibilidade vai para sempre por água abaixo. Inclusive, os Gorosei nunca realmente compreendem o ataque a Lulusia com todas as implicações pessoais que elas podem ter para Mu. Ele esconde o seu verdadeiro eu até dos seus aliados mais próximos, e pode ser justamente esse aspecto humano e falho que vai gerar sua derrocada final na história. Então, recapitulando, Mu seria obcecado pela ancestral da Vivi, a Lili, e agora está projetando tudo na tataraneta, então sobrou essa bomba para Nefertari de Vivi. A teoria original vai até aí, mas eu acho que vale muito adicionar, por exemplo, que a gente viu durante o flashback do Kuma que
os nobres celestiais às vezes têm uma esposa, né, ou uma concubina, enfim, uma parceira que claramente está lá obrigada a servir eles. Foi isso que aconteceu com o Diego Garcia Saturno, que pegou a mãe da Bonnie, a Ginny. Talvez seja exatamente isso que o Mu quer. Talvez tornar a Vivi meio que a esposa barra escrava dele. E usar isso pra finalizar o desejo dele doentio de ter o controle sobre a Lily, né? Uma coisa de projeção do que ele realmente gostaria de fazer. Cara, essa é uma clássica. Até no próprio Game of Thrones, se vocês forem lembrar, o Mindinho, o Littlefinger, ele era completamente obcecado pela Catelyn Stark, a mãe da Sansa, e depois que a mãe da Sansa morre, ele fica completamente obcecado pela Sansa, uma projeção muito doentia, e talvez seja esse o rolê do Imu. Só que em vez de mãe e filha, né? Neta. Galera, essa foi a teoria. Se você puder deixar o like, se inscrever. Doma arigato. Alanzito, arigato pela edição também. Galera, vocês são top. One Piece tá aí. Essa teoria até que tem alguns pontos bem interessantes. E vejo vocês na live. Vamos na live? Vamos dar um oi? Sinto que essa live vai ser especial esse domingo, hein? Vamos ficar esperto? Acho que vai ter convidado, hein? Vamos ficar esperto? Talvez tenha tia ali. Não vou falar mais nada. Então, é isso, galera. Tamo junto e valeu! Pode parecer secreto, na moral. O papel é o seguinte. Eu comi hoje um iogurtão com maçãzinha, bananinha, um melzinho, uma granolinha. Cara, que granola boa. Cara, eu adoro granola. Só que granola é caro pra cima, né? Um saco de granola custa uma barra de ouro do Silvio Santos. É foda. Mas é isso. Tudo bem, né? Pelo menos a gente tem saúde pra trabalhar. Enfim. É nóis. Pode parecer secreto. Valeu.